Sejam bem-vindos em mais um episódio do Pode Organizar, o podcast da Vem Cá Organizar, comigo, Carla Coelho, e hoje com uma super convidada muito especial, a minha querida Bárbara Calmon. Seja bem-vinda, Bárbara. Obrigada, amiga. É um prazer estar aqui com vocês hoje e eu tenho certeza que esse podcast vai ser extraordinário. Com certeza, maravilhoso. E ó, o tema do nosso podcast de hoje é Arrumando a Casa Interna. Então prepara que hoje com a minha querida Bárbara, eu vou pedir para ela se apresentar para vocês aqui brevemente, mas a gente vai falar muito sobre uma organização que não é aquela que você está acostumada da sua casa, do seu dia a dia, mas sim uma organização interior. E nada melhor do que a minha amiga Bárbara, que é coach. Eu quero pedir que ela se apresente um pouquinho, bem rapidamente, para quem não conhece você, Bárbara. Com certeza. Eu sou a Bárbara Calmon, eu sou Master Coach, treinadora da Febracis do Rio de Janeiro. E é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando esses conhecimentos e ajudando vocês a organizarem a casa interna. Maravilha! Então, para a gente começar, Bárbara, separei algumas perguntinhas aqui para fazer para a nossa querida Bárbara Calmon, gente, que é o seguinte, a gente sabe que o nosso interior, hoje isso já é muito falado, né, Bárbara, que o nosso interior reflete o nosso mundo aqui externo e vice-versa, né? Então, exige de nós um certo cuidado com esse cuidado da nossa casa interna. Mas uma dúvida muito comum é: quais os motivos que levam as pessoas à desorganização do ambiente? Isso com foco no que acontece internamente. Quais são esses motivos? Vamos lá. O principal motivo está ligado aos vícios emocionais. Na verdade, o que ela faz externamente é um reflexo do que ela tem de sentimento interno. Então, o comportamento, né? O que é comportamento? É o que ela faz, ela deixar aquela casa ali, né, desorganizada, ela viver no meio do caos. Então esse caos externo, ele reflete o caos interno. E esse caos interno, ele é causado, na sua essência, por vício emocional. Eu vou explicar para vocês agora o que é um vício emocional. Isso aí, vamos desmiuçar um pouquinho o que são esses vícios emocionais. Exato. Por favor. O vício emocional, ele funciona de forma muito parecida com o vício químico, em que o corpo produz moléculas, e essas moléculas, elas inclusive circulam pelo nosso corpo. Quando a gente fala de vício, as pessoas pensam geralmente em vício em relação à bebida, a drogas, né? Sim. Mas o vício emocional, ele existe. E como é que funciona? É quando um comportamento, ele produz uma química interna. Todo comportamento gera uma química interna. Sim. Concorda? Sim. Por exemplo, eu vi uma pessoa que eu amo, eu não fico alegre, feliz, eu tô com raiva, o coração não acelera, né? A gente não fica mais rígido, porque o nosso corpo, ele produz moléculas decorrentes de comportamentos. Então, o nosso comportamento produz moléculas. E essa química, ela pode gerar uma vontade de que o corpo tenha mais, cada vez mais dessa mesma química. Exatamente. Essa química do corpo, gerada pelo comportamento, ela gera dependência. Uau. Então, do mesmo jeito que uma pessoa que é viciada, talvez, em droga, em álcool, ela acorda precisando beber daquela química, a mesma coisa acontece com as emoções. Sim. Poucas pessoas sabem disso. Sim. E tem uma notícia que talvez possa chocar alguns de vocês, mas eu preciso falar. Sim. E o fato é que todos somos viciados emocionalmente. Todos, isso inclui todas as pessoas. Sim. Não tem uma única pessoa sequer que não tenha nenhum tipo de vício emocional. Isso é uma coisa presente na vida de todas as pessoas. Qual que é a diferença? Quando você ingressa numa jornada de autoconhecimento, quando você começa a entender como é que você funciona, como é que você se comporta, você identifica esse vício. Perfeito. E aí, a partir do momento que você identifica, você consegue começar a combater esse vício emocional. Perfeito. Mas todos somos viciados. E de que forma, Bárbara, assim, quais vícios emocionais, sendo bem específico, têm ligação com a desorganização das pessoas? Tá, eu quero falar de 3 vícios, né? Quando a gente fala de vício emocional, tem muitos. Sim. Mas tem 3 que são muito ligados à questão dessa organização interna e externa. O primeiro é a sobrecarga. Por mais que as pessoas não tenham essa noção, existem pessoas que são viciadas emocionalmente em estarem sobrecarregadas. Uau. Elas têm que ter aquele comportamento ali de desespero, de caos, porque isso gera uma adrenalina dentro dela para ela estar sobrecarregada. Sim. Então aquela pessoa que de repente ela acorda, a casa está toda arrumada,
Mas ela dá um jeito de forma... E é interessante pontuar que são comportamentos inconscientes. Sim. Então, olha só, recapitulando pra gente, porque é muita informação pra gente entender. Então, veja bem, a sua desorganização pode ter muito a ver com os vícios emocionais, e existem diversos. E um deles é o vício da sobrecarga. Quando você é viciada na adrenalina do caos. Talvez você nunca tenha escutado isso, mas talvez isso vai fazer toda a diferença para você entender a raiz da tua desorganização. Exatamente. Olha o que a Bárbara acabou de explicar, né? Existe o vício da sobrecarga, quando de forma inconsciente você começa a ter muitas tarefas, acúmulo de ações de tarefas no teu dia a dia, só para receber daquela química que o teu corpo tem esse vício. Aquela adrenalina, aquela né? adrenalina. Exatamente. E o que vai gerando toda essa desordem no mundo externo. Exato. E essas pessoas que têm esse vício de sobrecarga, a gente consegue identificar muito facilmente nelas se elas têm esse vício. São pessoas que falam constantemente que estão cansadas. A comunicação delas reforça esse vício. Sim. Então, às vezes, tipo, é 8 horas da manhã, ela já acorda cansada. Sim. E ela acorda cansada, e os vícios, assim, eles se conectam, né? Nunca tem um vício emocional que é isolado. Eles vêm com os primos, com os irmãos. Então, assim, essa pessoa, ela também acaba tendo vício de reclamar. Porque pra ela reclamar tem que ter um motivo. Sim. Então ela quer acordar reclamando do marido, dos filhos que não ajudam, que ela faz tudo, que ela tá cansada, que ela não aguenta mais cuidar daquela casa, que todo mundo bagunça. Só que ela não entende que ela já comunica isso o tempo inteiro. Sim, eles se retroalimentam, então. Exatamente. Perfeito. E aí as pessoas começam até a não ajudar mesmo, a não contribuir, porque cria-se um caos dentro daquela casa. E aquela mulher não percebe que ela coloca sobre ela sobrecarga, que ela também não delega tarefas, que ela também não tem... busca recursos não pra busca sair recursos. daquela realidade. Justamente, para poder aquele caos justificar o vício dela de estar sobrecarregada. Uau! E aí entra a questão do vício da vitimização. Com certeza. Explica um pouquinho pra gente sobre esse vício. São coisas que estão muito relacionadas, né? Geralmente quem tem um vício de sobrecarga tem um vício de vitimização também, que é um vício muito forte. Que a pessoa precisa o tempo todo falar que ela é vítima da sociedade, que ela é vítima de tudo e de todos, que ela tem o pior marido do mundo, que ela tem os piores filhos, que ela é uma coitada, que ela é uma vítima. Sim. E para ela ser uma vítima, ela tem que ter coisas que justifiquem essa situação. E que ela pode estar criando de maneira E ela inconsciente. cria de maneira inconsciente. Perfeito. Ela não percebe que quando ela já cria aquele caos ali externo para poder falar que ninguém ajuda, para poder ela se portar como vítima daquela família. E quanto mais ela se porta como vítima, mais ela afasta as pessoas dela. Porque é muito complicado você ficar perto de pessoas vitimistas. Verdade. Pessoas vitimistas reclamam o tempo inteiro, acusam, Sim. agridem, né? E quem fica perto, de fato, acaba mesmo não ajudando, não fazendo nada. Porque Verdade. a pessoa pensa assim, se eu faço, minha mãe reclama. Se eu não faço, ela também reclama. E se eu faço, ela reclama que eu não faço igual a ela. Uau, olha só, veja se você se identifica com esse tipo de situação, né? Você vê o caos, as pessoas não querem te ajudar, você se mantém naquele ciclo vicioso de reclamação e quanto mais você reclama, mais aparece coisas, ações de sobrecarga, né? E você se vê nesse túnel sem saída. Exato. Né, Bárbara? E é uma coisa que é muito crescente, sabe, Carla? Isso vai crescendo. Quanto mais ela se sobrecarrega, mais ela se sente vítima. E quanto mais ela se sente vítima, o fundo da vitimização é porque ela quer ser amada. E aí já é um assunto para um outro dia, para um outro podcast. Com certeza. Né? Porque tem origem na infância, né, de vitimização. Geralmente abandono, né, abandono materno, enfim. E ela não teve aquele cuidado, aquele carinho, aquele zelo, e ela percebia que ela só tinha atenção quando ela ficava doente, quando ela era vítima. Sim. A mãe trabalhava muito, não podia cuidar, foi criada por outras pessoas. E ela percebia que quando ela ficava doente, ficava com dor, né, de alguma forma, ela tinha atenção dos pais, da mãe. Sim. Então ela cresceu com a programação mental de que eu só sou amada quando eu sou coitada. Verdade. Quando Não, e eu tô- geralmente para você identificar, descobrir com clareza, né, a raiz profunda dessas situações, geralmente você precisa de um profissional, né? Não tem jeito, especializado para te ajudar a ter clareza disso tudo. Mas aí, Bárbara, eu já entro numa segunda pergunta, que é o seguinte, a Bárbara falou sobre alguns vícios emocionais, né, que tem total ligação com a desorganização das pessoas. Então, só recapitulando, Bárbara, você falou sobre o vício da vitimização, né, Aham. o vício da sobrecarga e o Sim. vício da adrenalina do caos. Né, que Exatamente. a própria pessoa, inconscientemente, vai gerando essa rotina caótica para justificar determinados comportamentos
que geram a química que ela é viciada. Exato. Né? Perfeito. E o vício emocional é importante que as pessoas entendam que é uma necessidade diária. Uau. Assim como alguém que é viciado em álcool, em drogas e precisa diariamente ingerir aquela substância, o viciado emocional precisa também todos os dias se colocar em situações que promovam aquela química interna para poder ela ter aquele sentimento tóxico. Uau, olha só que profundo Isso é muito profundo. Verdade. E assim... E gera desdobramentos na vida da pessoa. Exato. Que podem ser muito negativos. Ela mergulha, impactar. com certeza. Impacta toda a família. Porque ela tá naquele vício e aquele vício emocional dela geralmente também se conecta com o vício das outras pessoas da casa. Sim, vão gerando outros vícios negativos Exatamente. na vida de cada um dos membros da família. Então, por exemplo, um filho adolescente, né, que tem questões em relação ao isolamento, de achar que não é amado, que não é valorizado, e essa mãe o tempo todo reclama, que ninguém faz nada, que ninguém ajuda, ela grita, ela briga, e ela se coloca como uma empregada da casa, uma empregada cansada e reclamona. Esse filho cada vez mais vai se afastar. Uau, Esse marido sim. cada vez mais vai querer ficar fora de casa. Sim. Porque são vícios que vão se retroalimentando. Exatamente, vão se retroalimentando. Perfeito. Uau. Então, assim, isso é muito Forte. muito forte. E quanto esses vícios eles estão conectados. Sim. Geralmente quem tem um, tem os outros dois. Uhum. Eles andam muito juntos. Sim. Né? Então, assim, para você que está agora assistindo esse podcast, é muito importante que você faça uma autoanálise, né? Que você faça uma autopercepção, que você entenda qual desses vícios que você tem, ou se tem todos. E, de fato, com certeza, esse podcast ele pode mudar a sua vida. Se você entender isso com coragem, com verdade, com humildade, de você reconhecer que você gera esse caos. Porque, geralmente, quem tem esses vícios não reconhece. Verdade. E a primeira coisa para um processo de mudança, né? Eu já ouvi você falar algumas vezes, Bárbara. Primeira fase, né? Primeiro processo de mudança começa a partir da consciência e da clareza. Mas isso a gente vai falar mais pra frente, né? Mas é importante saber. E aí, Bárbara, a gente entra em um outro assunto também, assim, que é muito buscado. As pessoas veem dificuldade, inclusive quem trabalha na área, né, de organização, como personal organizer, se depara com pessoas, com clientes, né, pessoas próximas que têm a questão do acúmulo, né, que são acumuladores. E aí eu queria trazer um pouquinho desse tema, né, assim, pra gente entender um pouquinho sobre os motivos que podem levar as pessoas a se tornarem acumuladores excessivos. Fala um pouquinho pra gente. Eu quero falar sobre 2 tópicos principais, né? O primeiro tópico tem a ver com uma distorção temporal. Esse é o nome técnico, né? Mas vou falar de maneira bem clara pra vocês. Tem a ver com a pessoa estar aqui no hoje, né? Dela estar no presente, mas emocionalmente ela não vive no tempo presente. Então ela tem uma distorção de tempo. Ou ela é vítima de um passado, ou ela é refém de um futuro. E como ela só tem o hoje para viver e não está conectada com esse hoje, isso aí desencadeia questões emocionais muito profundas. Porque ela tem uma distorção do tempo. Sim. Fisicamente ela está aqui em 2023. Sim. Só que nas emoções dela, ela não está aqui. Uau. E aí a gente pode falar sobre 2 coisas em relação a pessoas que acumulam, né? Eu vou começar pelo passado. Sim. O passado, pessoas que estão ainda presas, né, e ali encarceradas no passado, podem ter 2 situações. Ou às vezes uma perda de algum ente querido. Sim, é muito comum acontecer isso. Sim. Muito comum. A personal organizer geralmente, que trabalha inclusive com pós-luto, se depara com acumuladores muito por conta desse motivo, né? Perderam um ente querido, tá ali com todos os pertences daquela pessoa que faleceu e não consegue se desfazer. Não e aí, por consegue. isso pede ajuda. É realmente um nicho que tem crescido muito na organização de pós-luto, né, de enlutados, porque as pessoas têm realmente essa dificuldade real ali de se desfazer das coisas daquela pessoa que faleceu. Então Pois fala um é. pouquinho pra gente. Falo sim. Isso tem a ver com as fases do luto que não foram totalmente vividas. Uau, olha só. Né? Porque assim, a negação é uma das fases do luto, né? Uma das primeiras fases. Sim. Que a pessoa perdeu aquele ente querido e ela não aceita. Então ela nega, ela fala que o médico falou errado, que não é o filho dela, que não é o esposo, que é outra pessoa. E ela passa por várias fases, né? De depois ter a barganha de querer falar, então me leva no lugar. Sim. Aí ela entende que é a pessoa, mas aí ela quer morrer pra poder, enfim. E tem muitas fases, né? E o final, de fato, é a aceitação. Não é que a pessoa não sente mais saudade. É que ela, de fato, entende que a pessoa não tá mais ali e ela aceita aquele fato. Sim. Então, as pessoas que têm esse comportamento de acumular todos esses
esses pertences, é porque ela não passou dessa fase da negação ainda. Ela acha que a pessoa tá ali. E ela conectou aquele objeto material à memória da pessoa. A presença. Ela acha que aquele material ali vai trazer a pessoa perto. Quando, na verdade, o que mantém a pessoa perto é o nosso sentimento. Sim, sim. E há muito essa confusão, né? Será que eu vou estar guardando algumas lembranças, seja dos meus filhos ou de entes queridos, né, comigo? É porque eu tô sendo acumuladora por conta de uma perda? E muitas vezes não, né? Você tem que avaliar os níveis. Cada né? caso é um caso. Perfeito, Carla. Porque assim, às vezes é claro que uma pessoa que faleceu, você quer ter uma memória, você não vai jogar tudo fora, né? Você quer guardar uma carta, uma foto. É você entender qual é o sentimento que você tem quando você olha para aquilo. Então o que acontece? A pessoa precisa avaliar o sentimento que ela tem quando ela olha para aquele objeto. É óbvio que ela guardar uma carta, uma foto, alguma coisa que a pessoa gostava, como uma memória positiva dela olhar e sentir ali aquela saudade positiva, aquele amor, porque o amor ele não acaba, né? A pessoa morreu, mas o amor continua. Com certeza. Eu não vejo problema. Também a gente não pode ser, né, radical ao ponto de falar, não tem que ter mais nada nessa casa que lembra a pessoa. Eu acho que também não faz sentido. Também não é isso. positivo Não é positivo. Mas a diferença é você guardar todas as roupas. Você tem pessoas que mantêm cômodos inteiros, né? O cômodo que a pessoa vivia, ela mantém todos os móveis, todas as roupas, todos os objetos. E de fato isso não é saudável. Sim, e tem como avaliar, né? Se aquilo tá te causando dor, que tem muita gente que, poxa, tá atrapalhando a rotina dela, tá atrapalhando ela de várias formas, né? Já é uma forma de analisar. Já é um indicativo de alerta. E esse indicativo de alerta tem a ver também com o quanto ela olha para aquilo e ela volta pra dor. Sim. E acaba sendo um outro vício emocional. A gente falou de vício emocional no início. Sim. Aí também tem vício emocional. De quê? De sofrimento. Perfeito. Porque para poder alimentar o meu sofrimento, eu preciso deixar todas as roupas no armário para poder olhar para aquela roupa todo dia e falar, meu marido morreu. Sim. E aí a pessoa, ela tem vício de sofrer. Como é que ela vai sofrer? Alimentando esse vício com os objetos. Mantendo aqueles objetos. Mantendo os objetos. Uau. Então, de fato, se você que está vendo esse podcast passou por essa situação de perda, né? Os nossos sentimentos a você, é claro que é um momento muito desafiador, né? Carla, você perder quem você ama. Sim. Seja um filho, um pai, uma mãe, um marido. Só quem passa é que sabe a dor do luto. Sim. Mas entenda que, às vezes, essa situação tá fazendo você não conseguir superar isso. Sim. Então, de fato, olhe para esses objetos e entenda até que ponto eles estão alimentando esse vício emocional de sofrimento. Sim. E você ali, de repente, fazer doações, abençoar a vida das pessoas. Sim, avançar na vida, né? Avançar. Às vezes você tem que avaliar exatamente o que você falou. E tudo começa a partir... Toda mudança também começa a partir desse autoconhecimento, dessa autoanálise, né? Identificar, poxa, isso aqui tá me fazendo avançar ou tá me fazendo estagnar? Exatamente. Né? Enfim, e ficar justamente presa nesse sofrimento, né? Que aqueles objetos ali me causam. E quando a gente fala de morte, só para fechar esse assunto, muitas pessoas elas querem manter isso elas justificam falando que elas vão estar honrando a pessoa que morreu. Sim. Né? Eu tô aqui em honra à pessoa. Mas assim, a forma mais efetiva, Carla, de você honrar quem faleceu é você, de fato, voltar a ser feliz. Sim, muito. Então, assim, você doando os objetos, você se desfazendo. Sim, você não tá abençoando outras pessoas. Não tem melhor forma de honrar do que essa. Sim, com certeza. Muito bom. Então, assim, é uma coisa que só isso daria um podcast inteiro. É verdade. Né? É verdade. Mas, de fato, que seja aí, que toque a vida de alguém, que você tenha a sua vida transformada por esse assunto e que você decida, de fato, passar dessa fase do luto e viver, né, tudo que Deus tem pra você, porque existe, sim, vida depois da morte, né, nessa terra. A gente tem a esperança de encontrar, né, os nossos familiares novamente. Com certeza. E um ponto assim que a gente está falando aqui, então, sobre essa questão dos motivos que levam as pessoas a serem acumuladoras. Uma das coisas que a gente percebe muito das pessoas que acumulam muitos objetos é aquela ansiedade da falta. Sim. Às vezes ela fica assim muito preocupada, a gente vê muitas pessoas que ficam muito preocupadas, ou até de forma inconsciente, sempre achando que vão precisar de todos aqueles objetos um dia, aquele um dia nunca chega. Eu queria que você falasse um pouquinho, Bárbara, sobre a questão da ansiedade ligada ao acúmulo. Sim. A ansiedade também é um bloqueio emocional, né? E as pessoas que têm essa ansiedade de que vai faltar, tá ligado ao bloqueio da escassez. Sim. A escassez é um dos maiores bloqueios emocionais que existem e tem a ver com esse sentimento de que vai faltar, de que vai acabar, de que eu não tenho o suficiente, de que eu não vou ter. São pessoas que na infância geralmente passaram por muitas privações
E elas vêm com aquela programação mental de que vai faltar. Sim. Porque ela viveu essa emoção na infância. Sim. De ter falta de recursos, né? De ter visto os seus pais quebrarem empresas, de ter visto muita falta em casa mesmo. Então, por mais que elas tenham se tornado adultas, elas têm o recurso financeiro, ela tem só no material, porque no emocional elas têm aquela mente ainda escassa. Sim, presa naquelas situações De repente, dor, do passado, de falta, dor, de perda. Sim. Então, hoje na vida adulta, ela se desespera, Sim. porque ela acha que ela vai viver aquilo de novo. Né? Então eu preciso ter cada vez mais objetos, às vezes de uma mesma coisa, né? Ter muitos, porque vai que acontece algo lá na frente. Exatamente. Né? E eu venho a ter aquela falta de novo. Exato. Muito bom. E são pessoas que têm assim, um senso de alerta muito grande, né? Você conversa com elas e percebe, elas estão sempre desesperadas, achando que vai acontecer o pior. Tem a ver com outros vícios emocionais também, de pessimismo. Então, a pessoa que tem uma visão de futuro que não é positiva, é uma visão pessimista. Sim. Porque ela acha que vai faltar, que vai acabar, que tudo, que o mundo vai ter uma crise, né? São pessoas que se desesperam. Que eu Exato, que falte. São pessoas viciadas em assistir telejornais com tragédias, porque elas acham que tudo vai acabar e que a casa dela vai ser o abrigo, né, seguro dela, a fortaleza em meio ao mundo que está em caos. Então, assim, são pessoas que têm esse senso de urgência e muito pessimismo, né? Verdade. Não, e quando você fala isso, me remete também ao seguinte, o quanto a organização tem a ver também, inclusive, com a imunidade da pessoa. Sim. Né? A gente percebe muita gente, às vezes, vivendo dentro de uma rotina caótica, ou de uma casa, né, desorganizada, o quanto isso influencia até na imunidade, sistema imunológico dela. Eu sei que a gente aqui, nós não somos da área da saúde, mas, como você falou, tudo influencia. Né? E a gente vê muito isso, essa questão de o quanto o ambiente influencia. Eu vi recentemente numa reportagem, né, falando sobre, na verdade, um vídeo de uma neurocientista falando sobre o quanto você assistir, às vezes, 5 minutos de telejornais com notícias negativas, aquilo abaixa por 5 horas, diminui, né, ou reduz a tua imunidade, enfim, afeta na tua imunidade por 5 horas. E isso você tá ali só vendo, longe, distante, às vezes notícias no outro lado do mundo, mas que são muito negativas. Agora você imagina você viver dentro desse ambiente negativo em desordem. Exatamente. 24 horas por dia. Exato. O quanto isso não afeta. Com certeza. E são comportamentos que têm padrões muito repetitivos, né? Então são pessoas que você entra na casa dela e você não consegue andar pela sala. Sim. Porque assim, são muitos armários, muitas coisas guardadas, mas o cantinho da televisão tá lá intacto. Sim, sim. Porque é ali que ela se alimenta daquele vício emocional de tragédia, de que vai acabar, de que o mundo é um caos. E na verdade essas pessoas, elas vivem com esse sentimento de que o mundo é um caos. Sim. E aí pra refletir esse mundo que é um caos, a casa delas tem que dar um caos. Sim. E são pessoas que geralmente não escutam os familiares, né? Os amigos, os familiares que estão de fora, eles geralmente alertam essas pessoas. Sim. E falam, vende algumas coisas. Sim. E a pessoa, ela fala, e são frases até muito clássicas, né? Ah, depois que eu morrer você dá tudo. Elas se apegam muito às coisas materiais. Sim, verdade. Mas elas não entendem que aquilo ali acaba sendo uma âncora para essa uma âncora emocional negativa. Sim. Pra poder ela reforçar que a vida é ruim, que o mundo é um caos. E a casa dela, se o mundo é um caos, a minha casa tem que ser um caos também. Sim, olha só. Olha o que a Bárbara acabou de falar, gente. As pessoas que são acumuladoras geralmente têm esse vício emocional do caos, da adrenalina do caos também. E se o mundo é um caos, a minha casa também precisa ser um caos. Exatamente. Um pensamento altamente destrutivo, mas que ocorre de forma inconsciente. E que impacta completamente na sua rotina, na maneira como você vê a vida. E existe a frase que diz o seguinte: o mundo que eu crio é o que eu sou, é quem eu sou. Exatamente. E quem eu sou determina o que eu faço. E o que eu faço determina o que eu tenho. Quando eu aprendi isso, eu fiquei, gente, a maneira como eu enxergar o mundo não tem jeito, vai determinar o que eu vou fazer. E olha só, se eu me ver, né, como essa pessoa, se eu ver esse mundo, né, em desordem, eu vou viver essa desordem. Vou viver essa desordem. E consequentemente vai afetar naquilo que eu faço. Então, poxa, por que eu vou fazer grandes coisas, né, se o mundo tá esse indo caos, pro abismo, indo né? pro abismo? E consequentemente eu não vou ter aquilo que eu poderia ter, conquistar tudo aquilo que eu poderia conquistar. Porque afinal de contas eu não tô fazendo, não vou fazer o que eu precisava fazer. Exatamente. A gente acaba fazendo o que não tem que ser feito, o que precisa ser feito, na verdade, para obter aquilo que a gente poderia ter. Perfeito. Isso é muito profundo. E quando a gente fala sobre mundo, você falou uma coisa bem interessante.
Na verdade, não existe realidade. O que existe é a percepção da realidade. De cada um. De cada um. Então a gente está aqui nessa sala agora, por exemplo. A percepção que eu tenho desse estúdio, desse ambiente, desse momento, é a percepção desse mesmo local de acordo com as minhas crenças. Uau. De acordo com a minha programação interna. Sim. E você pode estar numa outra visão. Sim. A gente está no mesmo ambiente, fazendo a mesma coisa, Uhum. mas cada um está enxergando isso aqui de forma diferente. Sim, isso é muito forte, isso é muito profundo. Porque, exatamente, em relação ao mundo, a maneira como você enxerga, isso não significa que é aquela realidade. É baseado nas suas crenças, no seu, Exatamente. no seu conjunto aí de crenças, enfim, de pensamentos, que faz com que você viva a realidade, né, de uma certa forma ou não. Muito bacana. E uma coisa legal para quem não entende muito sobre crenças, né, que é um termo mais técnico, né, tem uma analogia que eu gosto muito de fazer. E fica bem didático para as pessoas entenderem o que são crenças. Imagina que as crenças são as lentes pelas quais você vê o mundo. Uau. Então, por exemplo, eu tô de óculos aqui, eu vou tirar meu óculos, ó, vamos supor, eu tirei o óculos. Quando eu tiro o óculos, tô vendo a Carla bem embaçada. Eu tenho um grau alto de óculos. Então, sem essa lente, eu vejo o mundo dessa forma. Sim. Quando eu boto o óculos, Já é outra crença, é outra já é outra lente. visão de mundo. Uau, Vocês entendem? sim, A Carla perfeito. mudou? O ambiente mudou? Não. Não. O que mudou foi a lente que eu coloquei. Sim. E quando eu falo de lente, e aí tem ainda várias analogias, né? Tem uma lente que pode ser azul. A pessoa vê o mundo todo azul, do jeito dela. Tem a pessoa que vê o mundo cor-de-rosa. Aham. Cada um vai ver o mundo com o óculos que coloca. Uau. E cada um tem seu óculos, Carla. Sim. Isso é muito forte. Muito E aí você entende por que o outro se comporta assim. Sim. E pra quem tá vendo esse podcast, às vezes pensando em pessoas, né? Nossa, a minha amiga, a minha mãe é acumuladora. E às vezes também quer falar com, né, ali repreendendo a pessoa, Sim. tenha compaixão. Sim. Porque Empatia. tem empatia com essa pessoa. Porque ela tá vendo o mundo com o óculos dela. Sim. E pra ela tá tudo bem a casa ter 1 milhão de armários e não ter como andar pela sala. Verdade. Então, olha só, você que é personal organizer, né? Algo que a gente sempre ensina para personal Aham. organizer é esse cuidado em ter a empatia, né? E jamais Compaixão, faz parte do código de ética das personal organizers ter empatia e jamais julgar o cliente, julgar o outro. Exatamente. Por quê? Cada um tem uma realidade, cada um enxerga, né, o seu ambiente, as suas coisas de uma maneira. Conforme as crenças, conforme a história daquela pessoa, o que ela passou na Exatamente. vida. Então, cada profissional precisa ter esse cuidado, esse olhar técnico, mas também de muita empatia, né? E jamais julgando, porque cada um, isso que você falou, tem um histórico, tem uma visão de mundo Isso. diferente. E até realidade, né? Porque, olha só, às vezes a gente acha... Eu percebi muito isso, assim, ao longo da carreira, né, como personal organizer e dentro de cursos. Uhum. Tem pessoas que acham, assim, que tem clientes que, eu acho que eles têm muitas coisas. Mas dependendo da realidade daquele cliente, vamos supor que você vai organizar o ambiente ali de uma celebridade. E essa pessoa, ela não pode repetir roupa em eventos, Sim. ela não pode sair de qualquer maneira, né? Ela ganha também muitas roupas, né, de marcas, de empresas, patrocinadores, enfim. Então, realmente justifica aquele closet enorme com muitas peças de roupa, né? E quem somos nós para julgar? Porque justamente está fora da sua realidade, mas a realidade daquela pessoa, né, é normal, é natural. E dentro de vários outros casos, né, isso acontece. Então, se você não tivesse cuidado de jamais julgar, né, de ter a empatia, de saber entender o porquê daquilo ali, você consegue ajudar muito mais eficientemente, vamos dizer assim, aquele cliente, aquela pessoa. Exato. Né? E você falou uma coisa que faz muito sentido, porque assim, quando a gente entende que as crenças, elas são as lentes, né, o óculos que a gente coloca para ver o mundo, e cada um tem o seu óculos, quando essa personal organizer vai na casa de uma celebridade, ela tem que entender que ela vê a celebridade vê o mundo com o óculos dela. Sim. E se ela age de forma diferente, é aí que vem os conflitos, né? Sim. É como se eu quisesse tirar meu óculos e colocar meu óculos em você. Sim. Sim. Sendo que, na verdade, eu entender que ela vê o mundo com aquele óculos. É a realidade dela daquela forma. Sim. Então, assim, é muito importante ter esse tipo de postura. Verdade. Né? De acolhimento, de não julgamento. Sim. E isso em qualquer profissão. Até na sua também, né? Nessa questão do coach, né? Precisa haver essa empatia e esse entendimento de que há raiz, há um histórico, há uma realidade diferente, né, Bárbara? Com certeza. E, Bárbara, assim, já pra gente trazer um pouquinho aqui sobre a solução, né? A solução de por onde a pessoa pode dar o primeiro passo
para mudar essa realidade de desorganização ou de acúmulo, né? Ou, na verdade, assim, começar essa faxina interna. Sim. Né? Eu quero trazer essa pergunta aqui para você. Como, então, fazer uma faxina interna? Como fazer uma reorganização interna? Eu quero dividir em 4 pontos com vocês. O primeiro é consciência e clareza. Essa pessoa, ela precisa ter, antes de tudo, consciência. Ela tem que entender quais são as raízes emocionais por trás daquele comportamento. Porque, assim, o comportamento é só a ponta de um iceberg. O comportamento é que você vê a pessoa fazendo. Mas por trás daquele comportamento tem motivações, tem crenças, tem pensamentos, tem sentimentos, tem uma cadeia de coisas. Então o primeiro ponto é, entenda o seu comportamento, tenha consciência que você tem aquele comportamento e reconheça, porque muitos não reconhecem. Sim. Né? Não, eu não sou assim, é um outro que precisa de um personal organizer, eu não preciso. Então, ter consciência e clareza do que você tem. O que eu sinto quando eu acordo de manhã e eu já acordo reclamando que a cozinha tá bagunçada, sendo que eu decidi ontem não arrumar a cozinha e ficar no WhatsApp no celular. Uau. Para poder, inconscientemente, eu já acordar com a cozinha bagunçada e começar o dia, ao invés de fazer o café da manhã, de começar numa mesa com os filhos, com o marido, né, se comunicando e liberando amor, já começa gritando. Sim. Falando que ninguém lavou a louça, mas que, entende? Então, assim, entenda os seus comportamentos. Uma coisa que é fácil de fazer. A partir dos resultados, né? Exato. Olha pro resultado e começa a mapear isso. Perfeito. Pega uma folha em branco, que seja. Pra falar assim, Bárbara, eu não posso pagar o processo de coach, eu não tenho acesso ao profissional da área. Hoje em dia, Carla, não tem mais desculpa pra você não mudar. Não tem. Porque tem muito conteúdo gratuito na internet, tem muitas pessoas que se dispõem a ajudar. Profissionais de excelência. Exatamente. Para te ajudar. Com certeza. Eu vou te dar agora uma ferramenta que é simples e todo mundo tem e que muda a vida. É uma folha em branco. Uau. Pega uma folha em branco e bota lá dia 1, dia 2, dia 3 Verdade. e mapeia aquela semana. Uhum. Eu acordei falando o quê? Qual foi a minha comunicação? O que eu pensei hoje? E como estava o meu Como ambiente? estava o ambiente? Como é que eu me senti? Eu acordo com raiva? Eu acordo alegre? Eu acordo reclamando? Começa mapeando você mesma. Uhum. E para isso aí você não precisa pagar nada. Você pode Sim. pegar uma folha em branco e fazer. Sim. Ou botar no celular, enfim. Olha para você. Uhum. Sai desse fluxo de vício emocional automático. Perfeito. As pessoas falam muito disso, né? Sai do automático. Como que eu saio do automático? Saindo. Uhum. Mapeando, se analisando. Mapeando. Parando, sentando numa cadeirinha. Sim. Ao invés de começar o dia no Instagram, que é outro vício emocional, de ver a vida do outro pra poder achar que a tua é pior. Sim, uau, olha só. Né? Muito bom. Isso aí já é assunto para outro dia. Porque é olha vício só. emocional também. Sim. Você acorda, a primeira coisa que você faz, você pega o celular na cama, nem levanta. Não faz uma oração, não se conecta com Deus, não toma aquele café da manhã gostoso com a família, não faz uma atividade física, não faz nada. Já vai pro Instagram, quando você vê, é só um storyzinho, ficou ali 30, 40 minutos. E aí os filhos já acordaram para ir pra escola, o marido já acorda atrasado, o dia já começa no caos. Sim. E não adianta, Carla, a maneira como você começa o seu dia determina o restante dele. Então você que tá aqui ouvindo esse podcast, você tem uma rotina matinal de excelência? Sim. Coloca Porque alguns pontos. Isso vai determinar todo o seu dia, a sua semana, os O seus dia e meses. a semana. Eu tenho um método que Deus me deu, chamado Rotina Apaixonante Matinal 7x7. Uau, que legal. Por quê? São 7 hábitos que você faz 7 dias da semana. Perfeito. A gente pode falar sobre isso aqui, vai ser Sim, bem legal. com Eu vou ter o certeza. prazer de falar isso pra Isso é vocês. muito bom. E quando a gente fala sobre 7 hábitos, e por que 7 dias da semana? Porque o cérebro não sabe o que é sábado e domingo. Sim. Verdade. Não tô falando que você não pode descansar, nós precisamos descansar. Mas a rotina matinal, você começar o dia da forma correta, muda tudo. Sim. Então olha pra você, olha pro teu comportamento. Como é que você acorda de manhã? Faz esse mapeamento. Tenha consciência e clareza de como você se comporta. Sim. Todo o processo de mudança, como a gente falou, todo o processo de mudança começa a partir de consciência e clareza. Exatamente. Antes da decisão em querer mudar e buscar ajuda, se você não compreender que você precisa de ajuda, né? Como que tá realmente a tua rotina, na tua casa, enfim, no teu dia a dia, jamais você vai entrar nesse processo de transformação. Exato. E quem não tem consciência, não adianta. Não vai sair desse fluxo de vício emocional, de sobrecarga, de ansiedade, de caos. A pessoa não sai. E ela vive assim, 10, 20, tem pessoas que vivem a vida inteira nesse fluxo. Sim.
Porque é para justificar que elas são ali vítimas e cansadas. Então, assim, tenha clareza. Okay. Eu sei que pode... Primeiro passo. Eu sei que pode doer, você vai querer achar que é tua amiga que tem, não é você. É sempre assim, é minha amiga. A gente recebe muitas perguntas, né, Carla? Porque é uma amiga. Eu sei quem é a amiga, não é amiga. A gente sabe que é você, né? Então, assim, tenha consciência, tenha clareza, tenha coragem de enfrentar os teus vícios emocionais e, com certeza, você vai começar a arrumar essa casa interna e, consequentemente, a casa externa. É isso aí. E depois a gente poderia colocar, então, Bárbara, já o segundo passo da decisão de buscar ajuda? Sim. O segundo passo tem a ver com eliminar vício emocional. Isso aí você pode fazer até mesmo antes de buscar ajuda também, né? Mas eu quero dizer assim, a pessoa consegue começar a eliminar vício emocional mudando a comunicação. Uau, fala mais sobre isso. Vou falar. Tem um conteúdo que é muito importante, chamado matriz ativa de crenças. O que é a matriz ativa de crença? É o fluxo mental que nós temos para produzir as crenças. Então isso é formado por 4 coisas, essa matriz, e isso tem uma ordem. A primeira coisa é a comunicação. E essa comunicação é o que você fala para as pessoas. Essa comunicação pode ser verbal ou não verbal. Porque às vezes essa mulher acorda e fala assim, Bárbara, mas eu acordo, eu não falo nada com ninguém, eu fico quieta porque eu não quero mais brigar, porque não adianta mais brigar. Já até pela fala dela, né? Não adianta mais falar nada nessa casa, porque ninguém me ouve, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou escrava dessa família. Então ela fala que ela nem fala mais, ela nem reclama porque ela não tem mais forças. Entre aspas, né? A força dela foi tudo pro vício emocional, então não tem mais força. Então ela pode acordar sem até falar nada. Mas se ela acordar com a cara empurrada, aquela comunicação não verbal, sabe? A família já sente. Sim. Então, às vezes, tem mulheres que são mais de falar, tem mulheres que não são. Só que isso não quer dizer que ela não tá no vício emocional, entendeu? Sim. A comunicação é verbal e não verbal. Sim, porque o teu corpo, ele emana uma energia. O corpo fala, com certeza. Então ela já acorda ali batendo porta, ela já acorda na cozinha, tá quieta, tá sem falar nada, mas tá ali com aquela cara emburrada. Ou às vezes agitada. Mal começou o dia já tá numa agitação exatamente, sem fim. Exatamente. Então a comunicação é o primeiro passo, certo? Ok. E essa comunicação, ela gera um pensamento. O que é um pensamento? O pensamento é um diálogo interno, é uma imagem mental. Sim. Então, né, se eu falar, por exemplo, o nome dos seus filhos, eu comecei a comunicar. Você não vai pensar neles? Sim. Vai vir a fotinha deles na hora. Sim. Então, o pensamento é uma imagem mental que é gerado por uma comunicação. Tá? E aí, depois do pensamento, vamos supor que eu comecei a falar deles e falei mais. Aí você vê a fotinha deles na sua mente, você tá vendo eles. Você vai começar a sentir ali um amor, uma saudade, se não estiver perto. Sim. Por quê? Porque aquele pensamento gera um sentimento. E o sentimento pode ser positivo ou negativo, okay. Perfeito. E o sentimento gera uma crença, que a crença é a programação mental mais profunda que nós temos. Então eu vou recapitular a ordem. O que eu comunico, eu penso. O que eu penso, eu sinto. E o que eu sinto vira ou reforça uma crença. E a crença, ela se autorrealiza. Ou seja, acontece. Acontece. De fato acontece. Você comunica, pensa, sente e aquilo acontece. Então, para eliminar vício emocional, você precisa mudar a tua comunicação. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Por quê? Porque o vício emocional, ele é decorrente de um comportamento. Que você faz de forma inconsciente por conta da crença. Sim. Então você vai comunicar, parece meio louco isso para quem não está acostumado. Sim. Mas de fato é você comunicar a despeito de toda a probabilidade. Tipo, nossa, Bárbara, como é que eu vou comunicar que eu amo meu marido, que a minha casa é arrumada, que eu sou organizada se eu ainda estou desorganizada? Você vai comunicar. Sim. Você vai comunicar tudo que você vive ao contrário. E sempre de forma positiva, não é usando o não. Até porque o cérebro não codifica o não, né? Sim. Então ao invés de comunicar, eu não quero a casa bagunçada, a minha casa é arrumada. Entende? Eu sou uma pessoa organizada. Eu sou organizada, eu sou focada, eu sou disciplinada, eu sou produtiva, eu sou grata, eu sou alegre, a minha família é feliz, meu marido me ajuda. Mas, meu Deus, como é que eu vou falar? Começa a comunicar isso. Sim. Que meu marido é ajudador, que ele é um auxiliador, que eu também sou uma auxiliadora dele, que nós somos parceiros. Acredite, isso aí não é a Bárbara que tá falando, não né? É. Isso é estudo, isso é fundamentado. É um método Da matriz de crença. Olha só, e que diz
a mudança de uma crença, a reprogramação aí dos seus hábitos, desse conjunto de crenças, vai começar essa transformação a partir daquilo que você comunica, daquilo que você fala. Então, ainda que pareça uma loucura, né, dizer coisas, enfim, e falar com energia, né, não é de qualquer maneira, falando com energia, o que você gostaria que fosse, e excluindo a palavra não, e começar a declarar que você é organizada, que a sua casa é organizada, que você é uma pessoa produtiva, a partir daí você entra no processo de transformação. Com certeza. O segundo passo. Depois que você comunica, você pensa naquilo. O teu cérebro vai começar a criar imagens mentais daquela comunicação. Então, por mais que você não viva aquilo ainda, você vai começar a visualizar mentalmente a tua casa arrumada, você conseguindo dar conta das tarefas, você conseguindo descansar, você conseguindo desfrutar da sua casa. Porque quantas mulheres estão aqui assistindo, Carla, com certeza, passam tanto tempo arrumando a casa que não desfrutam da casa. Sim. Olha que louco. Verdade. Ela passa uma parte do dia arrumando e quer deixar limpo, perfeito. Mas qual foi o momento que ela sentou no sofá, pegou um livro pra ler, colocou a perna pra cima, colocou uma música, passou aquele cheirinho ali na sala e ficou ali sentindo aquele cheiro? Perfeito. Vocês entendem? É uma coisa, gente, isso é muito sério, porque a gente tem a tendência, né, o padrão comum de arrumar a casa muito para as visitas. Sim. Ah, vai chegar uma visita, eu vou arrumar a casa, vou botar cheirinho no banheiro, coisas, né? eu vou usar as louças mais bonitas. Peraí, o quanto você acorda numa terça-feira de manhã, por exemplo, e vai pegar a melhor xícara. E vai sentar na sua casa, e vai sentar. Quem é convidada de hoje? É você. Quem é convidada melhor que essa? Você mesma. Então você vai sentar, tomar seu café, botar uma musiquinha que você gosta, bota um louvor, adora a Deus. Eu tenho certeza, mulher, que se você começar teu dia assim, gente, é impossível você continuar nesse vício emocional de sobrecarga, nessa ansiedade, de ingratidão. Estresse. Você vai agradecer. Montar aquela mesa bonita. Ah, Bárbara, mas eu tô sozinha, meu marido foi trabalhar cedo, meus filhos... Não tem problema, você tomar café com você mesma. Exatamente. Desfrutar da sua casa. Então muda a sua comunicação, que tudo vai mudar. E aí depois do pensamento vem o sentimento. Porque ela visualizando ali aquela imagem mental da casa dela organizada, de tudo limpo, ela vai começar a se sentir realizada, capaz, produtiva. Porque muitas mulheres também que podem ter esse vício de sobrecarga, de não conseguir organizar as coisas, é porque lá na infância ouviram muitas frases da mãe. Falando, você não faz nada direito, você não dá conta de arrumar a casa. Às vezes lá, elas foram obrigadas a fazer tarefas domésticas sob forte impacto emocional de dor. Sim. É uma coisa que vale a pena ressaltar também. Com certeza. Né? Então muitas apanhavam para arrumar a casa, eram obrigadas a fazer coisas de adulto quando era criança. Sim. E aí agora, quando é adulta e precisa fazer... Aquilo associa aquilo a dor. Porque lá ela ouvia o tempo inteiro que ela não sabia arrumar nada, que ela... A gente escuta muitas histórias de... Isso pode gerar não só essa questão dela não querer fazer, como aquelas que querem fazer e com muita perfeição. Pra poder provar pra mãe que faz. Isso. Porque ela acha... gerando transtorno. Transtorno, né? Também. Porque ela acha que ela vai ser amada pelo que ela faz, não pelo que ela é. Uau. Porque ela nunca se sentiu amada pela mãe. Então ela acha que pra ela ser aceita como mãe, ela tem que deixar a casa impecável, perfeita, aí já é o outro extremo, né? Aquela pessoa que é até obsessiva, que você passa um dedo assim... E se a mãe dela for lá, então, aí ela fica desesperada, porque ela acha que, de fato, ela só vai ser amada se a casa dela for perfeita. Eu lembro de uma cliente de coach que eu atendi, um caso bem interessante, que eu percebi nela, né, através de ferramentas, de um diagnóstico preciso, que ela tinha um bloqueio emocional com a mãe em relação ao perfeccionismo, porque ela achava que a mãe só ia amá-la se ela fosse a filha perfeita, organizada, limpa, e de fato ela era assim. E eu passei pra ela um exercício que foi bem interessante, foi o desbloqueio da vida dela. E a tarefa foi, ela ia chamar a mãe pra jantar. E a casa dela ia estar de forma intencional bagunçada. Uau. Ela quase morreu, ela entrou em crise. Eu não vou conseguir. Eu falei, você vai. É lógico que você vai. Porque sua mãe te ama pelo que você é, não é pelo que você faz. E depois que ela fez aquilo, a relação com a mãe dela foi restaurada. Porque ela entendeu que de fato a mãe dela amava ela pelo que ela era. E não pelo que ela fazia. E às vezes os filhos crescem com esse bloqueio emocional, mas a mãe lá na infância nem tinha essa intenção. Sim. Porque a mãe também foi vítima de outras vítimas. Sim. E bloqueou ela emocionalmente, né? Então tem muitas situações que têm que ser Verdade. investigadas, né? Analisadas com calma. Verdade. Mas assim, cada comportamento que você tem uma origem emocional. Tem um evento que gerou aquilo.
Perfeito. Né? Muito bacana. E esse ciclo fecha como? Ele comunicação, pensamento, sentimento e crença. Sim. A crença lá da infância, que é formada sobre repetição ou forte impacto emocional, ela é reforçada por esse sentimento. Então é um ciclo que se fecha. Perfeito. E pensa assim, o que eu comunico, eu penso. O que eu penso, eu sinto. O que eu sinto forma ou reforça uma crença. Perfeito. E essa crença acontece, isso vai se alimentando. Perfeito. E aí a gente fecha esse E aí consegue fechar esse ciclo de cura, né? Então assim, para eliminar a vício emocional é de fato mudar a comunicação. Então a gente começa a entender com muito mais clareza que a desorganização, ela tem raízes muito mais profundas que só uma pessoa que, ela só não tem o hábito da organização, ela só realmente não tem o dom ou não tem o talento da organização. Não. Hoje você entendeu que a desorganização, vamos dizer assim, a organização, né, ela é possível para todos. Todos podem ter uma vida organizada, uma vida com muito mais qualidade de vida. Uma vida com muito mais qualidade de vida, né? Uma vida com muito mais, assim, o bem viver é para todos, está disponível aí, né? Mas basta você primeiro começar a mapear, né? Como a gente falou, para mapear não tem custo, né? Não custa nada você identificar algumas coisas que estão aí, alguns comportamentos que fazem parte da tua rotina, né? E que são reforçados por crenças, por pensamentos, que muitas vezes você não avalia, não faz essa autoanálise aí de si mesma para identificar, né? E se você tem essa dificuldade, poxa, eu não consigo fazer esse mapeamento sozinha, né? Eu já quero super indicar aqui a minha querida amiga Bárbara Calmon, né? Que faz esse trabalho incrível de reeducação da inteligência emocional, vamos dizer assim, né, Bárbara? Bárbara, a gente já está chegando nos momentos finais do nosso podcast. Eu queria que você compartilhasse o teu Instagram aqui com a nossa audiência, né? Porque justamente, se você tanto precisa, né, entender as raízes mais profundas da sua desorganização, existe um trabalho conjunto, né? Tanto dessa reeducação da inteligência emocional e também das técnicas de organização, né? Mas se você precisa entender primeiro a raiz daquilo ali, resolver algumas questões emocionais, né? De fato, o trabalho de um coach é muito bacana, entre outros, né, Bárbara? Mas é muito interessante o trabalho de coach. Compartilha. Sim, o meu Instagram é barbara.calmon. E aí vai ser um prazer receber cada um de vocês lá. Pode me mandar direct, eu respondo todas as pessoas. E realmente é isso, é você entender que precisa de ajuda, é você permanecer na jornada, é você identificar os vícios emocionais, entrar no período realmente de abstinência, né? Eliminar aquele comportamento que gera aquele vício e decidir mudar a sua vida e mudar a sua história. Então, assim, para você que está aqui assistindo, você que já é aluna da Carla, você tem todo o suporte dela na plataforma, né, com as aulas sobre inteligência emocional também. E você que ainda não entrou nessa formação, entenda que a sua maior dor, que hoje pode ser desorganizada, estar sobrecarregada, após isso ser curado, vai ser aí um instrumento de salvar mais pessoas. Verdade. Né? Então, assim, é muito importante que você entenda que existe uma jornada. Sim. Esse é o bacana, né? E assim, quando você se deixa viver o processo, né? Até você se tornar também uma profissional da organização, existe um processo. Ou você organizar a sua própria vida, é um processo, né? Mas só vai desfrutar dos resultados quem se permitir viver o processo, degrau por degrau, né? Experienciando cada conhecimento. Maravilha. Bárbara, quero te agradecer mais uma vez pela sua participação, por tudo que você transbordou aqui na nossa vida, né? Na minha vida, na vida de toda a nossa audiência. Ok? Mais uma vez, gratidão. Gratidão mesmo. Te desejo todo o sucesso do mundo. Quero te perguntar se você quer deixar algumas considerações finais, enfim, para encerrar. Quero deixar assim. Eu quero então agora deixar minhas considerações finais para você que ficou nesse podcast até o final. Você que entendeu todo esse conteúdo, você que se viu em muitas situações. A minha conclusão é: permaneça na jornada. Não desista de viver o extraordinário. Eu sei que alguns momentos do processo são mais doloridos, né? Você identificar o vício emocional, você reconhecer que você estava causando aquele caos. Mas você pode ter certeza que a partir do momento que você decidir mudar de nível, você realmente decidir mudar a sua história, você vai impactar não só a sua vida, a sua casa, as clientes que você atendeu como personal organizer. E de fato, Deus vai te usar de forma muito poderosa para transformar outras vidas. Né? Porque quem é transformado, transforma. Quem é restaurado, restaura.
Então siga firme na jornada, não desista e continue caminhando com a gente. Então, quero encerrar esse episódio agradecendo muito a você, Bárbara, por ter aceitado o meu convite, ter transbordado tanto aqui na minha vida, na vida de toda a nossa audiência, com tanto conteúdo, tanto conhecimento, né? Gratidão mesmo, ok? Que Deus te abençoe cada vez mais, com muito sucesso, ok? Na sua jornada de transformação de muitas outras vidas, ok? E gratidão a você também que esteve aqui com a gente até o final. Lembrando, não esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrita e clicar no sininho aqui embaixo, para não perder a notificação de todos os nossos episódios, todos os nossos vídeos aqui no canal da Vem Cá Organizar, tá bom? Um super beijo e vem cá organizar. Tchau, tchau!